Caríssimos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu sou o Padre Antoniel Batista dos Santos, pároco da paróquia Santa Terezinha, em Massaranduba, Diocese de Campina Grande, na Paraíba. Nós estamos fazendo uma reflexão em pequenos vídeos, analisando, refletindo, discutindo sobre o tema do aborto, que está em uma temática muito mais abrangente que é a defesa da vida, a vida humana. Nós sabemos que a igreja ela é contundente na sua fala, na sua defesa em relação à vida, porque é um valor inalienável. Não podemos simplesmente dizer, não, mas estamos vivendo novos tempos, modernos, tudo está sendo mudado e a igreja deve se adequar a essas mudanças modernas. Devemos ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque aquilo que é imutável, nós não podemos simplesmente dizer que a igreja deve concordar, se adequar, para poder agradar, corresponder à expectativa de um determinado grupo social. Nós estamos tratando esse tema embasado nos documentos da Igreja Católica, principalmente a Sagrada Escritura, o Código do Direito Canônico e o Catecismo da Igreja Católica. Nos primeiros vídeos eu já usava esses documentos e agora dou continuidade refletindo sobre o que nos fala o Código do Direito Canônico no cânon 1398 e também naquilo que ele explica a respeito do próprio cânon. Escutemos. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententiae. Agora vamos entender, desenvolver um pouco melhor o que isso significa. Advirta-se que o cânon, esse cânon 1398, não faz nenhuma exceção quanto aos motivos do aborto, ou seja, não importa o motivo pelo qual a pessoa decide abortar a vida. Mesmo que o motivo seja grave, seja, digamos, por uma gravidez não desejada, não justifica o aborto. A excomunhão atinge, portanto, também os que realizam o aborto, no caso de estupro da mulher, de deformidades do feto ou de perigo de vida da mãe. E atinge por igual a todos os que a ciência e consciência intervêm no processo abortivo, quer com a cooperação material, ou seja, médicos, enfermeiras, parteiras, dentre outros, quer com a cooperação moral verdadeiramente eficaz, como também a participação no aborto do marido, ou amante, ou pai, que ameaçam e coagem a mulher, obrigando-a a submeter-se ao procedimento abortivo. A mulher, não raramente, não incorrerá na excomunhão, por encontrar-se dentro das circunstâncias atenuantes do cânon, e agora cito o cânon 1324. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos diretamente, seja por uma questão de aconselhar o aborto, ou mesmo aqueles que provocam o aborto com a técnica, ou seja, os médicos, enfermeiros. E infelizmente, claro, se a mulher permite que isso aconteça, claro, se ela é colocada em uma situação que ela não tem o direito de escolha, ela é obrigada, ela é agredida e esse aborto é provocado sem o seu consentimento, aí é outra história. Mas a partir do momento que a mãe, ouvindo esses maus conselhos e se deixando levar para o ambiente onde vai ser provocado o aborto, ela está sendo também conivente e cúmplice álibi do crime. Por isso o Código de Direito Canônico, ele é claro em nos dizer que o aborto
não é algo permitido pela igreja e que terá penas canônicas. Late sentencia, auto-excomunhão. A partir do momento em que o aborto é cometido, não é necessário nem sequer que o bispo, que é a autoridade máxima da igreja diocesana, tenha que declarar que aquela pessoa está excomungada. Não é nem necessário que isso seja promulgado oficialmente. É late sentencia, ou seja, automaticamente a pessoa se excomunga da comunhão da igreja. Ou seja, ela não deve participar dos sacramentos da igreja, ela não pode comungar. Para ela voltar à comunhão com a igreja, somente o bispo pode lhe dar essa introdução ou reintrodução na vida eclesial. Para nós termos ideia da gravidade do que é esse ato, infelizmente, criminoso, e que estamos falando tanto da possibilidade na sociedade, no nível político, no âmbito político, da legalização do aborto. É um ato hediondo, tirar a vida de um nascituro, de um ser humano que depende exatamente do cuidado, da proteção, do amor da sua mãe, daquela que está gerando-o no seu seio. E nós devemos ser defensores da vida. Dando continuidade à nossa reflexão, nós lemos no parágrafo 2273 do Catecismo da Igreja Católica o seguinte: no momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Então, se a mãe ela tem direito à sua vida, o seu filho, o embrião feto, a criança que está sendo gerada tem igual direito à vida. Então, como tirar a vida de um ser humano em detrimento à vida de outro ser humano? Não é cabível. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, particularmente dos mais fracos, ou seja, daqueles mais indefesos, que é exatamente aquele que está sendo gerado, que depende do cuidado e da defesa da sua própria mãe e daqueles que regem a lei do Estado, os próprios fundamentos de um Estado de direito estão ameaçados. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro, desde o momento de sua concepção. A lei deverá prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Ou seja, não é coerente a lei dizer que se pode tirar a vida de um ser humano. É coerente a lei, o Estado, proteger a vida do ser humano de modo especial daqueles mais indefesos. Então, se faz necessário, visto que o embrião deve ser tratado como uma pessoa desde a concepção, ele deverá ser defendido em sua integridade, cuidado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. Então a igreja ela não pode ficar passiva ou omissa diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Todo cristão, todo aquele que foi batizado, catequizado, formado, que crê, que ouve a palavra, que procura seguir a palavra, que se diz evangélico, crente, católico, ele deve ser um defensor da vida, desde a sua concepção. E a omissão perante essa situação que nos encontramos se torna um pecado grave. Lembremos-nos que nós podemos pecar tanto por atos, palavras, pensamentos e omissões. Então tenhamos uma ação, uma voz em defesa da vida. Amados irmãos e irmãs, é com grande alegria que eu, Padre Antoniel, de uma forma breve, talvez não tão aprofundada, porém embasado no Catecismo da Igreja Católica, esse livro que todo católico deveria ter em casa para poder
entender o ensinamento da igreja, da doutrina, da nossa fé católica como depósito da fé, também do Código de Direito Canônico que rege todas as normas e leis da nossa igreja, que também deveríamos conhecer o mínimo possível, e, claro, a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus aqui revelada. Então, fundamentado exatamente naquilo que a igreja, o próprio Cristo nos ensina, eu vim trazer essa mensagem para vocês. Espero ter esclarecido algo, ajudado. Iremos ainda dar continuidade com outras reflexões, outros vídeos, talvez ainda com o mesmo tema ou com temas diversos, para poder auxiliar um pouco mais na nossa catequese, na nossa formação permanente, no nosso conhecimento da palavra, do ensinamento de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, não ao aborto e sim à vida sempre. Deus abençoe você.